nós vamos visualizar nesse tópico como inserir alguns tipos de elementos na nossa apresentação de PowerPoint. Então, o PowerPoint traz aqui, nós temos no menu inicial, alguns elementos gráficos que você pode utilizar que são bastante úteis numa determinada apresentação. Então, o que são esses elementos? Então, por exemplo, eu posso querer adicionar um retângulo. Eu clico aqui na ferramenta de retângulo, clico o botão do mouse, arrasto para o tamanho que eu desejo e ele inseriu aqui um retângulo na minha apresentação. Como é que eu formato esse retângulo? Ele veio aqui com uma cor azul, eu não quero dessa cor, eu não quero dessa forma. Como é que eu formato as opções desse retângulo? Nós temos aqui algumas opções. Eu tenho uma configuração de estilo rápido, então ele traz diversos exemplos que você pode ter. Um retângulo somente com um contorno colorido, e aqui ele já te traz algumas sugestões de cores. Você pode ter um contorno de uma determinada forma, a letra de outra, e ele de cor preenchido, ele já traz aqui com sombra. Então, enfim, você tem já diversos estilos que o PowerPoint chama de estilos rápidos, para você inserir num determinado objeto dentro do PowerPoint. Se te agradar alguma dessas formatações, basta selecionar. Então, vou selecionar, por exemplo, essa formatação. Se eu quiser inserir um texto, clico duas vezes aqui no meu objeto, ele já me traz aqui o menu de edição deste objeto selecionado. Eu clico, por exemplo, em caixa de texto, clico aqui dentro do meu objeto, apenas um clique, e ele já traz o texto para mim naquela formatação de configuração que eu selecionei, ou seja, a caixa em azul, com sombra, e o texto aqui no centro em branco. Então, esse é um tipo de objeto. Existem diversos outros. Eu posso inserir, por exemplo, uma ferramenta aqui de circunferência, de uma ferramenta de oval, de elipse, e aí eu posso editar manualmente. Então, a gente tem aqui preenchimento da forma. Eu posso colocar ela, por exemplo, como amarelo. O contorno dela eu posso colocar ele como azul escuro. Eu vou determinar a espessura desse contorno como mais grossa. Então, todas aquelas configurações que a gente viu aqui no estilo rápido, você pode também formatar através dessas opções de preenchimento, de contorno e de efeitos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aquela sombra que a gente selecionou no estilo rápido, eu posso ter aqui. Então, eu selecionei aqui uma borda azul, um preenchimento em amarelo e a sombra dele. E da mesma forma, a gente tem alguns outros objetos, por exemplo, que também são muito utilizados em apresentação. Vamos supor que eu queira ligar esses dois elementos. Eu venho aqui, por exemplo, na ferramenta de seta. Reparem que quando eu clico na ferramenta de seta e passo em cima de um objeto, ele já me mostra aqui 4 pontos, que pode ser utilizado como ponto de referência. Então, eu clico nesse ponto, seguro o botão do mouse, estou arrastando a minha seta e vou direcionar, por exemplo, para a minha elipse. E ele também me cria diversos pontos, que seriam os pontos de ligação. Então, aqui você consegue, por exemplo, fazer uma ligação para esse ponto. Ele amarrou a minha elipse ao meu retângulo. Reparem, conforme eu movo a minha elipse de lugar, ele também move a seta. Então, ele criou aqui uma amarração entre os dois elementos, ou seja, você também consegue criar objetos e fazer ligações entre eles. Um outro elemento muito utilizado em apresentações é uma imagem. Como é que eu faço para inserir uma imagem na minha apresentação? Então, eu vou, por exemplo, vou selecionar um novo slide aqui da nossa apresentação, apenas para a gente ter mais espaço. Vou clicar aqui em Inserir e vou inserir uma imagem. Ele me vai abrir uma caixa de diálogo para eu selecionar aonde está essa imagem. Então, nesse caso, eu vou inserir uma imagem que está no meu computador. Eu estou aqui com a pasta Imagens selecionada e eu tenho algumas imagens padrões do Windows. Seleciono a imagem que eu quero. Então, por exemplo, vou selecionar essa imagem de koala e vou clicar em Inserir. Ele me traz a imagem no seu tamanho original. Reparem que essa imagem cobriu aqui todo o meu slide. Não é isso que eu quero que ela fique pequena, eu quero que ela fique no canto. Como é que eu manipulo esta imagem? Sempre que você inserir um objeto, você vai reparar que o PowerPoint mostra para você alguns pontos chaves desse objeto, que são esses quadrados brancos aqui, que estão posicionados em determinadas áreas estratégicas.
Quando eu passo o mouse em cima de cada uma dessas áreas, ele torna o mouse num formato diferente. Que significa o quê? No caso de ser esse quadrado que pega no bico da minha imagem, quando eu passo o mouse em cima, ele me torna essa seta na diagonal. Isso significa que eu posso dimensionar esta imagem diagonalmente, ou seja, por igual, tanto na altura quanto na largura. Se eu passo o mouse aqui nesse quadrado na lateral da imagem, ele me mostra o mouse dizendo, olha, aqui você vai dimensionar essa imagem apenas no comprimento dela. Então eu vou dimensionar essa imagem aqui para reduzir por igual, clico, seguro o botão do mouse e conforme eu vou movendo o mouse, ele vai dimensionar essa imagem. Quando tiver o tamanho que você deseja, apenas solte a imagem e ele já dimensionou, ele aplicou essa dimensão. E aí, a partir daí, a gente pode aplicar algumas modificações nessa imagem. Então, da mesma forma como o elemento gráfico que a gente trabalhou agora há pouco, eu posso acrescentar, por exemplo, uma borda nessa imagem. Eu quero esta imagem com uma borda amarela, por exemplo, e eu vou aumentar a espessura dessa borda. Então eu tenho essa imagem com uma borda amarela de uma espessura mais grossa. Eu posso aplicar uma sombra nessa imagem da mesma forma como a gente fez com o objeto. Então aqui a gente tem uma pequena sombra na imagem. Então eu vou mover essa imagem aqui para cima do meu texto. E aí reparem que ele ficou à frente do texto. Então eu tenho como dizer para o PowerPoint como é que eu quero que ele lide com as profundidades dos objetos na tela. Então eu quero, por exemplo, que essa imagem não fique na frente do texto. A gente tem diversas formas de fazer isso. Eu posso utilizar aqui os botões de avançar ou recuar e posso também utilizar o botão direito do mouse. Clico com o botão direito, enviar para trás ou trazer para frente. No nosso caso, enviar para trás, eu posso. Qual a diferença dessas duas opções? Enviar para trás, eu vou enviar para trás de todo mundo. Então, se eu clicar aqui, ele colocou tanto o título do slide quanto aqui os tópicos na frente do meu objeto. Vou voltar ele para frente, trazer para frente, ele trouxe novamente para frente de todo mundo. Se eu clico aqui, enviar para trás e recuar, ele vai um a um. Então, no caso aqui, como a gente inseriu primeiro o título, depois o tópico e depois a imagem, eu pedi para ele recuar, ele passou apenas os tópicos na frente, mas ele manteve minha imagem na frente do título. Então, assim você consegue trabalhar com o layout das informações, a profundidade das informações na tela. Na frente de um determinado objeto, atrás de outro, atrás de todo mundo ou na frente de todo mundo. Tiro aqui da frente e temos então, a gente inseriu tanto objetos gráficos quanto uma imagem na nossa apresentação.